Olá, sou Luciane Moreira, estou aqui com o programa Educare, programa que tem por objetivo disseminar, debater e informar a respeito de assuntos referentes à educação, sociedade, comportamento, enfim, diversos assuntos do nosso dia a dia. E hoje um assunto que realmente assusta um pouco os pais, ou muito. Socorro, meus filhos cresceram e agora o que eu faço? Para ajudar os pais e orientar o que fazer, temos aqui a presença da doutora Olga Tessari, que é psicóloga e psicoterapeuta. Doutora Olá. Olga, muito obrigada pela sua presença. Nossa, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada eu. E realmente nós temos muitos pais aí pedindo e precisando de socorro quando o assunto é filhos adolescentes. Né? Exatamente, não é fácil, né? Porque os pais, eles têm aquela ideia de que o filho demora para crescer. Aliás, para pai e mãe, filho nunca cresce. São sempre as crianças, né? Exatamente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora e a filha mais nova dela tem 35 anos. Ai, as minhas crianças vão jantar em casa hoje. Então, é muito difícil para os pais perceberem que seus filhos cresceram, que eles têm vontades próprias, desejos próprios, que normalmente não são aqueles desejos que os próprios pais gostariam. Então, enquanto é criança, os pais têm o controle total sobre eles, fazem com eles o que eles bem entendem, mas a partir do momento em que esse filho entra na adolescência, aí o filho começa a questionar os pais, a ver os pais não mais como heróis e heroínas, né? Então eles descobrem que o pai tem defeitos, que a mãe não é tão maravilhosa quanto ele imaginava antes. Então ele entra em luto por conta de descobrir que o herói não existe, que a heroína não existe. Ele entra num momento em que ele vai construir a sua própria identidade, que é o quê? Descobrir quem sou eu, o que eu quero para mim no futuro, como é que eu quero ser adulto. Eu quero ser igual ao meu pai, igual à minha mãe, eu quero ser diferente, como é que eu quero ser? E para isso ele precisa se despojar de todos os valores que ele tinha até então. Então ele precisa o quê? Primeiro, negar os pais, questionar os pais. Então aquilo que ele achava maravilhoso no pai, hoje ele acha babaca, bobo, ele ri do pai muitas vezes, da mãe, de determinadas atitudes, e os pais ficam apavorados. Eles falam, puxa vida, meu filho parece uma outra pessoa, parece possuído, não sei. E aí eles começam a imputar essas mudanças para quem? Para os coleguinhas. Ah, são as influências que vocês têm. Meu filho não é assim em casa, Não, meu né? filho não é assim. Depois que ele passou a andar com fulano, ciclano, beltrano, isso começou a acontecer. E não é verdade. Né? Porque este jovem, ele está questionando. E para ele poder descobrir quem ele precisa questionar, ele precisa perguntar, ele precisa conversar. E os pais muitas vezes ficam assustados, recuam e não abrem para o diálogo. E se a gente for pensar, é um momento que o adolescente também precisa de socorro. Exatamente. Porque ele também precisa aprender a lidar com esse novo modo de pensar, com todo esse desenvolvimento corporal, fisiológico, enfim. Exato. É um momento de conflito tanto para pais quanto para filhos. Né? Sim, é um momento de muitos conflitos. Imagina, de repente o corpo começa a mudar e muda rapidamente, né? As meninas começam a crescer as mamas, começa a formação do quadril, dos pelos pubianos, dos pelos na axila, uma explosão hormonal no organismo e com isso também, né, essa coisa de querer construir a nova identidade, descobrir quem sou eu, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o adolescente fica perdido. É muito comum você ver os adolescentes, quando eles começam a entrar nessa fase, eles ficam desproporcionais, eles não conseguem andar direito. Ficam desengonçados, tudo. Exato, e às vezes eles são até motivo de chacota dos mais velhos ou das crianças mais novas também. Então eles têm uma série de conflitos e eles gostariam muito de ter nos pais esse porto seguro para eles conversarem sobre os seus conflitos, sobre as suas dificuldades, mas os pais, por sua vez, que estão irritados com essa nova postura do adolescente de questionar, muitas vezes fecham a porta para o diálogo. E normalmente, em que faixa etária, por volta de que idade começa essas características, essas mudanças de criança para adolescência?
Em geral, né, a gente não pode dizer para todo mundo, mas em média para as meninas dos 10 aos 13 anos e para os meninos dos 12 aos 14 anos. Essa é a média, embora assim, o marco da entrada na adolescência da menina é a primeira menstruação. Mas antes disso, ela já tem, né, o desenvolvimento dos seios, da formação dos pelos, a mesma coisa do menino. Então, não dá para você definir exatamente, vai depender de cada criança. Hoje, com uma superalimentação que os pais dão para os seus filhos, eles amadurecem mais rápido também. Então, não existe uma estatística séria que diga, olha, a partir de tal idade o seu filho virou adolescente. Mas os pais podem perceber nas mudanças físicas que o filho tem. E você que já trabalha há mais de 25 anos na área, né? Vou fazer 27 agora, em dezembro. Desde 84, né? Você vê grandes mudanças de 20 anos atrás ou 15 anos atrás para hoje, nesse modo de agir dos adolescentes e dos pais em relação os pais de antigamente, vamos dizer assim, os pais há 20 anos atrás, eles não tinham uma abertura para diálogo como existe com os pais de hoje, embora hoje, por conta dos pais trabalharem fora, né? Antes você tinha aquele modelo clássico, o pai trabalha fora, a mãe fica em casa. Mas a mãe também não era muito aberta ao diálogo. Hoje você tem pai e mãe trabalhando fora, essa criança normalmente ou ela fica na escola ou ela fica na casa da avó, da tia, e esses pais, por falta de tempo e de disponibilidade, continuam não dando muita atenção e muito diálogo. Embora eles queiram participar, embora eles queiram interagir com seus filhos, eles não têm tempo disponível para isso. É uma coisa que eu sempre digo para todos os pais. Filho é uma responsabilidade. A partir do momento em que você o gera, você tem que ter tempo para ele todos os dias da sua vida. Nem que seja 5, 10 minutos, mas você tem que ter. Isso é uma coisa que normalmente os pais... qual que é a ideia? Nós queremos ter um filho, então planeja ter um filho quando vai ter o filho. E dificilmente a gente vê os pais se preocuparem assim... Como vai ser a criação desse filho? Sim. Em que princípios e valores nossa família vai se basear para nós tocarmos essa família? Exatamente. Os pais, assim, claro que filho não vem com manual, sempre tem essa história, mas Sim. assim, os pais têm como levantar isso e se organizar para isso. Aqui não tem essa cultura, né? Eu vou ter um filho depois, que eu faço com ele. Né? Normalmente assim, eu tenho um filho... Aí, se nascer menino, então eu vou começar a programar para nascer uma menina, não é? E vice-versa, se vem uma menina, um menino. Mas aí você vai levando, digamos. Fulano diz uma coisa, você escuta uma coisa na TV, você conversa com a vizinha, enfim, é uma coisa meio que falta de informação. Né? A grande questão é, que filho você quer dar para esse mundo? Né? Porque eu sempre digo no consultório, você cria os filhos para o mundo, não é para você. Então, você precisa ensiná-lo a se dar bem no mundo lá fora. E isso ele aprende dentro de casa. E isso é no dia a dia. Né? Na medida que você convive com seu filho, você ensina os limites, você ensina o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, os valores, os conceitos. Né? Tudo isso é aprendido dentro de casa. E os pais muitas vezes não entendem que não adianta falar, mas eles precisam mostrar com exemplos. Né? O exemplo é a melhor forma de você educar uma criança. Não adianta você dizer, não faça isso, filho, e o pai fazer. Né? Olha, filho, não pode mentir, tá? Não. Aí liga alguém e fala que eu não tô. Exatamente, exatamente. Porque é o modelo, é a referência que eles têm, né? E muitas vezes também, os pais, mesmo sem pensar, sem programar, eles criam expectativas em relação o que eles querem que esse filho seja. Sim. E aí vem a grande decepção também. Né? Exatamente, porque se o pai é médico, ele quer que o filho herde essa profissão, se o pai é um empresário, enfim, aquela profissão que o pai tem, ele gostaria que o filho seguisse. E a mãe vice também com a sua filha. Quando o filho ou a filha dizem, eu não quero seguir essa profissão, isso é ridículo, eu não me vejo fazendo a mesma coisa que você, papai, mamãe, os pais ficam muito frustrados.
E aí existem vários comportamentos dos pais. Por exemplo, existem os pais que não admitem que seus filhos não sigam o mesmo caminho. Então, eles exercem uma pressão, retiram a mesada, proíbem esse filho de sair, enfim, fazem uma série de coisas que, ao invés de aproximar o filho, vão fazer com que esse filho se afaste cada vez mais. Então, eu conheço muitos casos de filhos que até seguem a profissão dos pais, até eles terem uma estabilidade econômica, e aí sim, quando eles já não têm mais o jugo do pai, com a mesada, ele mesmo pode se sustentar, tem a independência financeira, ele vai seguir a carreira que ele quer seguir. Só que os pais se esquecem de um pequeno detalhe. Um dia eles vão envelhecer. E esses filhos é que vão cuidar deles. Então, se eles não têm um bom relacionamento com esses filhos desde o início pela vida fora, com certeza, ao chegarem na terceira idade, os filhos vão abandoná-los. Né? Não vão estar com eles, com certeza. Porque é dando o que se recebe, né? Aqui se faz, aqui se paga, diz o ditado popular, né? E nesse caso, os filhos vão estar com tantas mágoas em relação aos seus pais que não vão se aproximar, com certeza, lá na terceira idade. E esse vínculo realmente, para ter esse companheirismo, né? Essa coisa de time, né? Essa família é um time que anda junto. Isso tem que ser construído desde uma tenra idade. Sim, desde o início, desde quando é bebezinho, que ainda não sabe falar, porque, como eu disse, a criança, ela aprende com o comportamento. Então, ela sente se a mãe, quando a pega no colo, a mãe está carinhosa ou não, se a mãe está fazendo aquilo por uma obrigação, se a mãe está irritada. E o pai, né, hoje em dia nós temos pais mais participativos, então o pai também pega essa criança. O ideal é que essa família tenha sempre pelo menos uma refeição do dia para ser feita junta. Ou o café da manhã, almoço é difícil, mas assim, ou o jantar, mas que eles se sentem num período do dia para conversar. E a refeição é um bom motivo para isso, né? Então, como foi seu dia, o que você fez, o que você deixou de fazer, dar atenção para esses filhos. É assim que você constrói esse elo familiar, né? Que é um elo que se forma de uma forma tão forte que jamais será quebrado. E isso tem que ser construído no dia a dia, porque os pais, às vezes, eles querem assim, mas ele não conversa comigo, ele não fala, né? E a gente vai tratar um pouquinho mais dessa questão da comunicação depois dos nossos comerciais. A NET Mídia oferece para as produtoras independentes a oportunidade de veiculação regional nos canais NET Cidade. A estratégia é oferecer o espaço regional a um custo acessível, com foco direto em um público selecionado. Assim, os produtores podem viabilizar sua presença em canais locais e em todas as praças que desejam exibir o seu programa. Traga o seu programa de TV para o NET Cidade. Com a NET, todo mundo ganha.